Estamos de volta, pessoal, diretamente de Curitiba, 31ª edição do Contox, para o nosso segundo podcast. O evento está pegando fogo aqui e agora estamos com um time de 3 especialistas para falar de um tema que eu tenho certeza que todo mundo tem bastante interesse, que é preencher o bioestimular. Agora aqui comigo, na mesa de podcast, na minha frente, o meu amigo de longa data, Dr. Bruno Bastos, referência da ROF. À direita, a doutora Aline Cidral, outra referência da ROF, que vai nos agregar muito aqui nesse podcast. E ao meu lado, doutora Vitória Vendramini, minha conterrânea de Porto Alegre. E vamos começar então. Eu vou passar a palavra para que cada um se apresente e já fale um pouco do nosso tema, preencher o bioestimular. Muito obrigado aí a todos. Maravilha, eu vou começar. Meu nome é Bruno Bastos, sou de Brasília. Estou há algum tempinho aqui na harmonização. É um tema super relevante. Para mim é um prazer estar de novo no Contox, esse super evento que conquistou o Brasil. Tem várias cidades, um evento sempre animado, com uma ótima feira, muita gente sempre querendo aprender coisas novas. E nós aqui hoje vamos falar de um tema muito legal, preencher o bioestimular, 2 coisas super importantes que somam para um resultado de excelência do paciente. Quando a gente começou lá atrás, na harmonização, a gente só sabia toxina botulínica e preencher, então tudo era preenchimento. Chegou um tempo que as pessoas achavam que só preencher ia resolver toda a questão do envelhecimento das faces, e a gente viu com o tempo que isso não acontecia, porque o envelhecimento vai acontecendo gradual e a gente tem que fazer alguma coisa para que o nosso próprio organismo estimule colágeno para que haja um rejuvenescimento natural. Então o bioestimulador de colágeno é essencial também para qualquer tipo de planejamento de pacientes, o preenchimento também, porque pelo preenchimento a gente dá contorno facial, a gente estrutura a face e melhora assim as perdas, por exemplo, do compartimento de gordura, perdas ósseas da nossa face. E bioestimulador de colágeno é essencial. A partir de 25 anos, a gente, como todo mundo aqui sabe bem, vocês com certeza também devem saber bem, a partir dos 25 anos de idade, a gente começa a perder por volta de 1 a 1,5% de colágeno ao ano. E uma mulher, quando chega na menopausa, ela perde 30% nos próximos 5 anos após a menopausa, 30% de colágeno, ou seja, uma perda muito grande, não há face que resista a isso, Então a gente vê normalmente pessoas de 40, 50 anos envelhecendo mesmo, com aspectos bem característicos. Então o bioestimulador de colágeno é um produto biocompatível, bioreabsorvível, biodegradável. A Renova é a empresa que mais tem bioestimuladores do mercado. Nós temos 2 bioestimuladores do mercado, que são a hidroxapatita de cálcio, super conhecida, há mais de uma década na harmonização, e também o ácido polielático, é o mais potente bioestimulador de colágeno. É isso aí, estamos começando aí o podcast nervosos aqui. Muito bom dia, meu nome é Aline Cidral, é um prazer imenso estar aqui na minha cidade, sou de Curitiba, meu amigo Bruno Bastos, minha amiga Vicky, time de peso, aqui da Renova, e é bem isso, nós viemos hoje também trocar uma ideia, conversar com vocês, falar um pouquinho mais desse rejuvenescimento com naturalidade, que a gente consegue justamente com os bioestimuladores de colágeno.
como o colega falou, o Bruno, a Renova tem a hidroxiapatita de cálcio, tem o ácido polialilático e os fios também que servem como bioestimuladores. Então a gente vai bater um papo hoje muito descontraído com esses feras aqui da bioestimulação. Isso aí. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Perfeito. Bom dia, gente. Eu sou a doutora Victoria Vendramini, eu vim lá de Porto Alegre. Estou aqui com vocês hoje pela Renova. A Renova é referência realmente nos bioestimuladores. A gente tem tanto o Eleva quanto o Renova Diamond. Os dois possuem aí uma ótima eficácia quando a gente pensa em bioestimulação de colágeno. E a gente sabe que o bioestímulo é uma tendência, porque hoje em dia nós sempre vamos priorizar reduzir o número de ml de ácido hialurônico e aumentar a resposta individual do nosso próprio organismo quando a gente pensa em bioestímulo de colágeno. E o bioestímulo, ele vai trazer pra gente também muita qualidade tecidual para que os preenchedores eles tenham uma maior durabilidade. Claro que os preenchedores a gente nunca vai deixar de usar, porque existem regiões que nós temos uma limitação relacionada ao uso de preenchedores, como regiões embelezadoras, como região nasal, região de lábios, né? Até mesmo olheiras. Então os bioestimuladores, eles vêm aí como um produto que vai nos gerar uma qualidade tecidual, aumento da durabilidade dos preenchedores e eles vão aí se adequar muito bem para vários tipos de idades e de fases da vida do nosso paciente. A gente sabe, por exemplo, que o Diamond, o Renova Diamond, ele vai se adequar muito para pacientes mais jovens, rostos mais arredondados, para uma sustentação supraperiosteal. Então a gente sabe, existem evidências científicas relacionadas ao uso da hidroxiapatita a nível supraperiosteal e redução de perda de tecido ósseo, né, gente? Então isso também é uma tendência, o uso desse produto em um plano um pouquinho mais profundo, né? E assim como a doutora Aline falou, o Bruno também, que são duas referências, meus grandes amigos, né? Existem várias alternativas, até mesmo fios de polidioxanona, né? Os fios eles vêm para suprir a necessidade de bioestímulo em regiões onde o próprio Eleva ou Diamond não podem chegar. Região frontal, região de testa, região de pálpebra superior, pálpebra inferior, né? Então o bioestímulo de colágeno é uma tendência mundial que a gente sempre tem que levar em consideração para entregar resultados naturais e para que a gente também tenha uma satisfação e uma durabilidade a longo prazo de todos os nossos outros tratamentos, né? Maravilha, maravilha. Primeira rodada de muito conhecimento aqui no nosso segundo podcast. E dando sequência aqui, eu queria fazer uma pergunta, porque o título do nosso podcast é Preencher ou Bioestimular. E eu acho que talvez não precisa ser preencher ou bioestimular. Eu acho que a gente pode fazer uma associação de tratamentos. Com certeza. Então eu queria saber de vocês, que são os profissionais, se é possível fazer uma associação de bioestimuladores com preenchimento numa mesma sessão, o que considerar. Deixar vocês falar um pouco sobre isso aí, sobre o tratamento associado. Eu acho que talvez um não exclua o outro. Certamente. Exatamente. A gente não pode excluir um ou outro. Hoje em dia a gente tem uma premissa de trabalhar por camadas, né, os pacientes. Então o bioestimulador de colágeno, como foi muito bem falado pela Vicky aqui, o bioestimulador de colágeno ele pode ser usado tanto para melhorar a qualidade da pele, quanto mais profundo para melhorar qualidade óssea e também qualidade do ligamento de retenção. Então é muito importante isso, né? Tem muita gente só usando o bioestimulador ali no subcutâneo, pensando só na pele, mas o bioestimulador de colágeno ele tem, né, mais essa versatilidade. A Renova vem aí com todos os bioestimuladores que a gente conhece, né? O ácido polilático, a hidroxiapatita, a polidioxanona, né, que é o fio de PDO. Então a gente pode, né, ter esse uso em toda a face. E preenchimento a gente usa também em camadas distintas. Né? Quando a gente quer estruturar uma face, dar firmeza naquela região, levantar, causar um lift, a gente costuma usar ele imitando um osso, né? Usar ele ali justo a ósseo para imitar aquele osso que está sendo perdido, sendo reabsorvido e dando ali mais firmeza também para o ligamento de retenção que segura o compartimento de gordura. E quando a gente quer fazer um desenho na face, né, fazer uma forma na face, normalmente a gente usa ele no subcutâneo, que aí fica mais fácil, né, porque ele está para cima do músculo, então ele aparece de uma maneira mais fácil realmente e aí fica bem mais tranquilo para o profissional aí
poder escolher. Também a Renova né, não só falando de bioestimulador, a Renova é a linha mundial que tem mais produtos da harmonização. Só de preenchedor, só de ácido hialurônico são 9. É isso? Exato. Não, com certeza. Eu acho que a gente busca mais hoje, né, nós três, assim, os protocolos mais elaborados, né? Não só visando o resultado imediato, mas aquele resultado duradouro, né? Hoje a gente sabe que os preenchedores, a gente tem um tempo um pouco menor, né, do resultado. Quando a gente associa os protocolos bioestimulação com ácido hialurônico em camadas distintas, porque tudo isso vai otimizar ligamento de retenção da face, vai melhorar a base óssea do paciente com a hidroxiapatita. Eu quero melhorar a hipoderme, eu quero melhorar esse tecido, que é como se fosse uma trama solta. Então, assim, o paciente às vezes chega na clínica e quer, eu quero fazer fios, mas aquela trama está solta. Primeiro eu tenho que fechar essa trama, estruturar essa face, melhorar essa pele, para aí sim eu conseguir fazer um lifting até com fios, né? E tudo isso deixa um resultado muito mais harmônico, muito mais bonito para os pacientes e duradouro, né? Perfeito. Exatamente. E quando a gente pensa também, até mesmo na questão corporal, né? A gente sabe que a Renova também tem o Shape Lido, que eu, como trabalho muito com o corpo, muito com o bumbum, por ser biomédica, né? Eu gosto bastante de associar tanto a bioestimulação quanto o preenchimento, até mesmo em uma mesma sessão no glúteo dos meus pacientes, né? Então eu consigo trabalhar em uma camada mais profunda com o uso do preenchimento. Nesta camada mais profunda, nesse tecido, né, gorduroso mais compacto da região profunda, a gente consegue ter uma sustentação a nível profundo e um lifting, um pump ali daquele bumbum. E quando a gente pensa nos tecidos mais superficiais, aquela gordurinha mais solta, que apresenta bastante fibrose, muitas vezes celulite, os bioestimuladores, eles entram como uma excelente alternativa pra gente. Principalmente o ácido polilático, porque isso é uma discussão que muitas vezes a gente tem que ter com os nossos alunos. E em relação ao uso do ácido polilático, porque muitos alunos não sabem que em grande quantidade ele volumiza sim. Então a gente sempre tem que levar em consideração que o bumbum é uma região perfeita para receber ácido polilático, porque a gente deseja volume, a gente deseja qualidade tecidual, a gente deseja redução de fibrose, né? Então quando a gente associa esses dois protocolos, esses dois produtos, a gente consegue aquele resultado de alta performance, né? E é isso que a gente tem que ter para que realmente tenhamos aí uma boa, né, aceitabilidade dos nossos pacientes, uma recorrência, para que a gente também tenha, né, aí uma questão avantajada financeira, né? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então quando pensamos aí na região glútea, a gente consegue trabalhar a nível mais profundo com ácido hialurônico, a nível mais superficial com um ácido polilático e a um nível ainda mais superficial com a hidroxiapatita de cálcio, né? Então realmente é uma região que vai ter um resultado excelente com esses produtos. Muito bom, muito bom. Falaram muito de resultados, é isso aí. Hoje em dia eu costumo falar muito sobre resultados também, porque não adianta, né, você oferecer um tratamento para o paciente se o resultado não tiver, né, na pauta. Hoje em dia as pessoas querem o resultado que dure. Não adianta vender mais uma coisinha que fique bonito na hora, na fotinha do antes e depois, no Instagram fica bonito, mas o paciente não tem o resultado prolongado. Então essa é a nossa grande preocupação hoje em dia na harmonização, é você entregar naturalidade, né, entregar um resultado óbvio e que tenha durabilidade. Para isso, essa soma de bioestimulador, né, não só ácido polilático, de bioestimulador com preenchedor é fantástica. Sim, né? Porque, como foi muito bem falado por vocês todos aqui, né? Se a gente trabalhar em camadas separadas, a gente vai ter a qualidade perfeita de cada um dos produtos, somando um resultado sem interferir um no outro, e além disso, né, o paciente satisfeito e com naturalidade, e é isso que a gente quer, né? Sim, com certeza. Eu acho assim também que as pacientes têm essa expectativa, né, Bruno? Elas não querem ir a cada 3 meses e ficar só inflando o rosto, né? A gente trabalha com a bioestimulação, por quê?
Bioestimulador de colágeno tem tudo a ver com a fisiologia. A gente quer, né, esse processo inflamatório desejável, porque aí sim a gente vai ter a resposta colágeno, elastina, tudo que a gente precisa para que essa neocolagênese seja realmente efetiva. Como o Bruno mencionou também, eu quero desenhar, né? Eu quero fazer mais formatos. Aí sim eu atuo em camadas distintas com os volumizadores, que são os preenchedores da Renova. Hoje a gente tem o Lift Plus, né? Que é sensacional, G-Prime, maravilhoso, melhor expansão vertical do mercado. Então, assim, a gente consegue com pouca quantidade de ácido hialurônico resultados expressivos e duradouros. Eu sempre falo que bioestimulador, Bruno, você vai me corrigir se eu estiver errado, eu falo que é o material da mulher rica, não é? Né? Porque assim, ela sabe esperar, porque ela sabe a qualidade de pele que ela vai ter. Muitas vezes a gente tem pacientes, eu e o Bruno, a gente começou lá atrás, né, Bruno, 6, 7 anos com os bioestimuladores, e a gente tem pacientes daquela época que só rejuvenescem. Só rejuvenando. A foto de 6 anos atrás é muito mais bonita do que a foto de hoje, assim, né? Aliás, a foto de hoje é ao contrário, perdão. Opa. A foto de hoje, ela é muito mais bonita, mais jovem, mais reposicionada, mais natural, né? Sem exagero, sem excesso de preenchedor. Eu acho que esse é o foco, não é, Bruno? Eu acho. Certamente. Total foco. A gente tem que tratar, não só volumizar. Exato. Fazer um tratamento. Isso aí. Que é isso que vai rejuvenescer. Tá? Então, né, muito importante isso aí. Você falou muito bem. A gente tem que escolher o produto de acordo com a Vicky falou muito bem, né? Produtos para, né, temos produtos para idades menores, para faces, né, tipos de faces diferentes, fototipos diferentes. Sim, né? Então, você tem que saber escolher o melhor produto para o seu paciente. Não tem uma receitinha de bolo, né? As pessoas, eu acho que elas erram muito na harmonização. Planejamento, achar que né? tudo é uma receita de bolo. Exato. E não tem receita de bolo, né? Cada paciente tem um status financeiro, cada paciente tem um desejo. Né? Tem gente que quer mudar um pouquinho mais, tem gente que não quer mudar nada. Exato, exatamente. Mas todos querem rejuvenescer. Todos. E é interessante, você falou agora, eu lembrei, Bruno, o protocolo que você fez o F invertido e que foi passando e a gente, né, foi aprimorando o que a gente já tinha estudado lá atrás. Então hoje a técnica preconizada, até pela própria Renova, que é uma técnica que eu costumo fazer, né, a gente customiza cada face. Mas assim, é uma técnica que é bem pontual, é assertiva, né? Exato. É aquela técnica que você consegue reposicionamento sem arredondar a face do paciente. Exato. Isso é uma preocupação muito interessante, Bruno, porque assim, não é uma unanimidade, né? Os profissionais hoje não pensam nisso. E quando fala do corporal, é bem o que você falou, né, Vicky? Como o ácido polilático entra bem, né? Ele melhora muito essa parte inflamatória ali do glúteo, celulite, você consegue um bom resultado, consegue melhorar essa espessura dérmica. Gostei do que a Vicky falou também. Tem gente que acha que ácido polilático... né? Eu tenho, assim, 3 casos no consultório que eu fiz 5 sessões porque a paciente, né, não tinha nada. Exatamente. E aí a gente precisa fazer mais sessões, mas assim, com Eleva 2 sessões é o meu protocolo. Exato. É isso, a né, falou gente? muito bem, né? A gente tem que ter isso na cabeça. Bioestimulador volumiza. Exato. Né? Uns Ele mais, foi outros feito menos. para volumizar, né? Sim, Naqueles sim. pacientes, né? HIV, que tinham lipoatrofia absurdas, entendeu? Então a gente tem que saber dosar a quantidade de volumização, porque o paciente não vai ter dinheiro para ficar fazendo só volumização. Exato. Né? Exato. Ficar lá de 3 vezes, 6 vezes tendo que fazer tratamento, né, para sustentar. E também não adianta achar que só bioestimulador de colágeno, fazer várias sessões, como muitas vezes as próprias empresas erram nos protocolos. Exatamente. Né, que é uma coisa que eu estou batendo muito agora, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu particularmente acho que de uma sessão para outra de bioestimulador de colágeno, o ideal é sempre que
pelo menos 90 dias. Eu também, Né? eu Por tenho causa esse do protocolo. reparo do processo. Exato. 90 dias, gente. 90 dias a gente consegue ter o resultado mais verdadeiro possível. Exato. Se a gente refaz esse procedimento antes de 90 dias, a gente pode ter um acúmulo da dose e a gente sabe que o volume é dose dependente. Então, Exato. se a gente tem uma dose muito grande, a gente vai ter uma volumização excessiva, a gente pode perder o contorno, as curvaturas naturais da face, que a gente fala muito sobre as curvas de Uji, né? Quando a gente olha a face de perfil, a gente tem que ver aquelas curvaturas naturais, a curvatura malar, a entrada da região submalar e a projeção do ângulo de mandíbula. Senão, realmente, se nós fôssemos seguir com o protocolo de aplicação de 7, 8 anos atrás, todos os indivíduos iam estar com o rosto redondo hoje. Sim. Porque o que é que se falava antigamente? Se falava que quanto mais sessões, melhor, e todas as regiões. E hoje em dia a gente sabe que não, a gente sempre tem que focar e colocar uma dose maior nas regiões que são aqui pós-ligamentares, né? Se a gente Isso. coloca para trás dos ligamentos, a gente favorece o lifting da face. Então, não estamos dizendo que deve ser uma receita do bolo, claro que não. Sim. Existem pacientes com muita lipoatrofia que precisam que a gente entre um pouquinho mais nessa região medial da face, né? Ou nessa região um pouquinho anterior aos ligamentos. Existem pacientes que precisam disso, né? Mas é muito importante a gente gerar aí uma alta performance até mesmo da nossa marcação, né? Sim. E o espaçamento, isso que o Bruno falou para mim, é fundamental. Eu não faço bioestimulação com um intervalo menor do que 3 meses, gente. Eu não faço. E assim, é interessante porque assim, os artigos têm mostrado agora o que? Não só esse aumento de espessura dérmica, como a cooptação da hipoderme, né? Então, Exato. subcutâneo. Então, o que acontece? A gente pensa assim, eu não quero volumizar tanto o meu paciente, né? Mas eu vou ter, mesmo nas faces hipervolumétricas, eu consigo um bom resultado de estímulo de colágeno sem que eu arredonde a face. Porém, protocolos assertivos. Exatamente. Então, assim, quando eu trabalho pós-região dos ligamentos, eu vou ter esse lifting. Então, muitas vezes, eu e o Bruno já até conversamos sobre isso. A gente coloca mais em região de têmpora, região, né? Lateral aqui pré-auricular. face. É. Porque a gente quer o quê? Esse lifting facial e que o paciente mantenha essa naturalidade, né? Com resultados de, no mínimo, 2 anos. E todos os estudos, a maioria dos estudos, né, dentro do ácido polilático ou da hidroxiapatita de cálcio, é com ultrassonografia de alta resolução. Então eu falo, né, Bruno e Vicky, Exato. contra fato não tem argumento, não, Não é? há. Vou aproveitar o gancho Opa! aqui então Isso e aí. primeiro eu queria agradecer aí que já foram alguns perfeito. minutos de muito conhecimento aí. Tenho certeza que está agregando muito aí para quem está assistindo ou vai assistir. E aproveitando o gancho então, o Bruno falou no início ali, né, que os profissionais da harmonização eles eram muito fechados em botox e preenchimento e o Isso. bioestimulador agora entrou, vem conquistando o espaço dele, já não é tão recente, mas ainda está conquistando espaço. Muita gente já faz, muita gente não faz. Então, dentro disso, eu queria saber o que muda em termos de intercorrência, problemas do bioestimulador para o preenchedor. pergunta. O que o profissional tem que estar mais atento quando o assunto é bioestimulador? Excelente. O preenchimento é um produto mais tranquilo, né, normalmente. Você injeta ele com ácido hialurônico, ele estimula pouco o colágeno, né, e ele fica ali guardadinho naquele local da face e não faz uma inflamação a longo prazo. Já o bioestimulador de colágeno são esferas que são feitas para inflamarem aquela região de uma maneira, lógico, mínima, fisiológica, que a gente chama, mas de forma prolongada. Então, coisa super importante, se o paciente estiver muito inflamado, uma coisa super importante que hoje a gente faz é pedir alguns exames de sangue para alguns pacientes, né? Porque se o paciente estiver altamente inflamado, né? Paciente que come no McDonald's, que não dorme, que não faz atividade física, né? Que é estressado, né? Então são pacientes que provavelmente vão ter um subresultado com o bioestimulador de colágeno, ou até ter um problema inflamatório por causa do grau de inflamação que já existe naquele paciente com aquele bioestimulador de colágeno. Então isso é muito importante a gente ver, porque o que a gente tem visto hoje, né? Além do arredondamento da face,
a gente começou a né, ficar mais preocupado, porque o protocolo era 3, 4 sessões de bioestimulador para todo mundo, não é isso? E isso não existe, na verdade. Agora, a gente está pensando na parte fisiológica também dos pacientes para poder ter um protocolo mais assertivo, para que a gente possa ali, né, determinar quantas sessões vão ser ou até as associações. Né? Por exemplo, vai botar fios. Né? Para que você tenha um bom resultado de fios, você tem que ter estruturação óssea, né? Então ácido hialurônico, fantástico. E você tem que ter firmeza do tecido. Né? Quanto mais flacidez, menos aquele tecido vai conseguir, né, ficar ali suspenso. Então você vai ter ali às vezes um mau resultado e até, né, problemas com isso. Quanto à intercorrência de bioestimulador de colágeno, as duas intercorrências foram citadas aqui, uma é arredondamento da face, outra são nódulos, né, que ocorre muitas vezes por profissionais, né, que fogem um pouco do protocolo citado pelos speakers das empresas. Eu vejo muito isso. Não, falou, é perfeita a colocação do Bruno. Então, o ácido hialurônico nós temos, né, no organismo, então ele vai produzir essa resposta inflamatória inicial, que é desejável e controlada. Aí nós temos os bioestimuladores de colágeno. Por exemplo, a molécula do PLLA vai ter de 45 a 60 micrômetros. A da hidroxiapatita, 25 a 45 micrômetros. São esferas menores, tá? Então, o ácido polilático um pouco maior e a hidroxiapatita um pouco menor. Por isso, que muitas vezes, né, se o profissional não tem muita habilidade, até a própria empresa preconiza que a gente ensine os alunos a fazer pescoço com a hidroxiapatita e face com o PLLA. Ambos vão dar muito bom resultado, vai dar uma neocolagênese. O Bruno mencionou sobre os pacientes inflamados, eu acho que a Vicky, que faz corporal, que usa mais material também, maior quantidade. A gente tem que sempre estar cuidando do paciente, né? Então tem algumas referências, assim. Por exemplo, o paciente já tem queda de cabelo, imunidade baixa. É um paciente que a gente tem que investigar melhor, né? Não simplesmente, vou colocar ácido hialurônico ou bioestimulador de colágeno, né? Não é. A gente tem que setorizar, planejar e fazer protocolos mais assertivos, tá? Quando você fala em intercorrência, o Bruno citou bem esses arredondamentos, falou também dos nódulos. Bioestimulador, assim como ácido hialurônico também, é técnico dependente. E muitas vezes o aluno não faz uma capacitação coerente para sair aplicando. E aí o que acontece? Coloca a substância no plano errado. E ali vai nodular, né? Perfeito. Eu diria que tudo que vocês disseram já agregou muito em relação a intercorrências, eu concordo 100%. E eu também penso que é uma questão muito importante que o profissional saiba como atuar em regiões nobres, né? Regiões que têm pouco espaço. A gente pensa região de pescoço, região de mãos, são regiões que têm pouco espaço. E muitas vezes o ácido polilático acaba saindo como malvado, mas na verdade ele não é. É que o ácido polilático, ele é um produto muito bom, que ele estimula muito colágeno, que ele volumiza, sim, e que ele precisa de espaço para que a neocolagênese ocorra e não gere nodulações. Então, sempre que a gente pensa em uso de ácido polilático em regiões nobres, a gente precisa restringir a quantidade, né? Então, nós, como speakers da Renova, a gente sempre orienta os alunos em relação a isso, né? Quando o aluno está iniciando ainda, de preferência, começa pela hidroxiapatita, que é um produto um pouquinho menos inflamatório, que é um produto que vai ter um resultado já adequado, mas às vezes precisa de mais sessões, né? E quando o aluno, né, o profissional já se sente aí mais confiante, ele pode trabalhar sim com o ácido polilático nas demais regiões. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou extremamente fã do Eleva. O Eleva é o produto que eu mais uso na minha clínica. Uso no corpo, uso no rosto, uso em todas as regiões. Mas eu tenho a consciência de que eu preciso mudar a dose, dependendo da região, dependendo do paciente, dependendo da indicação, né? Então, as nodulações, a gente vê que existe uma questão de ocorrerem mais em regiões nobres por uma questão de excesso de dose.
e muitas vezes erro de plano de aplicação. Região de pescoço, por exemplo, é uma região que o músculo platíssimo ele é muito superficial. E se o profissional ele aprofunda um pouquinho que seja a cânula, esse produto já vai para o músculo e já gera uma nodulação. Então, gente, todas essas questões são muito importantes da gente levar em consideração e realmente seguir as recomendações da empresa, as recomendações dos speakers, porque nós temos um embasamento científico em tudo aquilo que a gente faz e que a gente fala. Exato. E não podemos esquecer de uma coisa super importante, né? Antes do Eleva entrar no mercado, que tinha só o Sculptra, que é um excelente produto, as pessoas tinham medo de usar o ácido polilático, né? Tanto que a hidroxapatita ganhou harmonização, lembra? Ganhou harmonização, quase ninguém queria usar ácido polilático. Exato. Todo mundo tinha bastante medo e usava mais hidroxapatita. Chegou o Eleva, mudou o jogo, né? Mudou o jogo e mudou o jogo até demais, né? Porque as pessoas acham que tudo tem que ser o Eleva. O Eleva é um excelente produto, como foi bem falado aqui, mas a gente também tem o Diamond, Também, né? que é muito bom em muitos casos, como foi bem falado. Quando a gente tem o subcutâneo, né, pouco espesso, fino, o produto, diferente do ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno tem que ser espalhado. Isso. Né? Por quê? Porque ele tem que abranger uma área grande para poder estimular colágeno. E outra coisa, se você botar muitas esferas juntas, vão formar um grande processo inflamatório, uma agressão ao seu organismo. Né? Um grande processo inflamatório, o organismo entende como uma agressão. E o que ele vai fazer? Ele vai reparar de um jeito muito mais elaborado, gerando muito mais nódulos, né? Muito mais fibrose, muito mais problemas complicados para o profissional. Então, como foi muito bem falado aqui, para a gente, né, resumir isso bem, você que está começando a usar bioestimulador, vem para hidroxapatita. Né? Depois que você entende a dinâmica do bioestimulador, aí você entra para o Eleva e aí você vai poder usar os dois de forma muito assertiva e vai ter resultados incríveis. Sim, sem sombra de dúvida. E o Eleva, por ele ser floculado, né, ele hidrata com muita facilidade. Nós conseguimos usar esse bioestimulador, então não tem aquela necessidade, né, Bruno? Como eu e o Bruno começamos lá atrás, né, Bruno, né, com o Sculptra. Então a gente, eu faço bioestimulador na época que não tinha cânula. Era tudo com agulha, não era? Era todo com agulha. Não era? Todo com agulha. Aí eu falo assim, quando eu vejo os alunos falando, não, eu não errei, eu não coloquei no plano errado, eu penso, tá mais da cara do que nariz, né? Isso aí. Mas aí o que acontece? Hoje... A gente tinha mais medo antes, né? Muito. Dos produtos. Eu tinha muito mais medo, eu tinha muito medo dos ácidos hialurônicos, muito medo de bioestimulador de colágeno. E hoje em dia as pessoas estão entrando aí sem medo, sem querer saber muita coisa, achando que tudo é um protocolo, né? E muitos injetores, né? Só injetores de ácido hialurônico. Aí o que acontece? 6 meses o paciente já não está mais com aquele up na face. Ao contrário do bioestimulador. Porque a gente faz o bioestimulador e o paciente vai colhendo frutos no segundo, terceiro, quarto, sexto mês, ela está se achando diva, não é? Exatamente. Então, assim, é uma resposta boa, mas é totalmente técnico dependente. Totalmente. Então, se o aluno, bem como o Bruno mencionou, está começando na harmonização, estou começando com os bioestimuladores, pega bastante mão, né? Pega bastante mão com a hidroxiapatita, depois o ácido polilático vai ficar easy demais, vai ficar muito fácil. Eu brinco assim, depois uns 500 frascos de Eleva, né? A gente fica mais ou menos, não é? É verdade. Maravilha. E adicionando... Hein, Vicky, você faz mais, porque a Vicky ganha, né? Mas Eleva X. A Vicky Por ganha causa, disparada, por causa do corpo, gente. Mas assim... E eu vou dizer mais uma coisinha pra vocês. Em relação ao bumbum, em relação ao Sim. corpo. Quando a gente pensa em segurança, é uma das regiões mais seguras da gente fazer ácido polilático. Sim. Por isso que a gente vê as artistas colocando, a Giovanna Antonelli botando 8, 10 frascos de Eleva, né? 2 frascos de Eleva X por nádega. Por quê? Porque a região de glúteos, sendo um paciente com sobrepeso ou não, é a região que a gente mais tem gordura de todo o corpo. Então, quando a gente tem gordura, a gente tem espaço para neocolagênese. Por
por isso que é a única região de todo o nosso corpo que a gente consegue extrapolar a quantidade de ácido folilático. Exatamente. E daí, ao mesmo tempo, né, Bruno, faz aquela cooptação da hipoderme. Então, assim, o glúteo fica lisinho. Lindo. É perfeito, Exatamente. o resultado é maravilhoso. É o que toda mulher quer, né? É o que toda mulher Toda quer. mulher deseja o quê? Envelhecer com dignidade. Os homens também, né, Bruno? Não é? Então, assim, jogo. Mas assim, envelhecer com essa naturalidade, com materiais de boa qualidade, né? O Bruno falou bem da empresa, eu tenho muito orgulho de representar a Renova. Eu também. Nós três, né? Sim, na verdade. Assim, nós somos fãs. A gente veste a camisa mesmo, né? Porque são produtos de excelente qualidade e que nos dão retorno na nossa rotina clínica diária. Perfeito. Então isso para mim não tem preço. E mais uma última questão, tá, gente? É que a gente vê, principalmente quando a gente pensa em bumbum, que existem muitas indústrias, né, de manipulação que vêm trazido produtos aí que não tem tanta comprovação científica de resultado, e a gente tem visto muita intercorrência. Então, até para alertar vocês, tá? Que os produtos da Renova, todos eles têm muita qualidade. Tem distribuição granulométrica das partículas, tem uma distribuição até mesmo de tamanho controlado dessas partículas, estudos científicos, evidências científicas, uma inflamação que ela é subclínica, e infelizmente a gente tem visto esses produtos de manipulação que são extremamente inflamatórios, né? Eu tenho visto pacientes que vêm para mim que fizeram alguns desses produtos com febre, com inflamação, com manchas derivadas da aplicação desses produtos, muita fibrose, piora de celulites, a cânula chega a não passar. Então a gente precisa ter muita segurança do produto que a gente está usando. Então serve como um alerta para que vocês pensem duas vezes antes de investir em um produto que tem pouca qualidade, porque a pouca qualidade não nos traz resultado. A pouca qualidade não nos traz o colágeno tipo 1, que é o colágeno que a gente deseja, que é o colágeno que vai nos dar um resultado bonito, né? Quando a gente pensa nesses produtos inflamatórios, a gente tem um colágeno que ele não tem qualidade, um colágeno de reparo, um colágeno tipo 3. O resultado vai ter durabilidade. Exato. Então, assim, cuidado, tá, gente? Eleva, Diamond, Shape Lido são produtos de qualidade, são produtos que vão trazer resultado para vocês a longo prazo e segurança. Não, e então, coisa, segurança em primeiro lugar. A gente é de uma época que o ácido hialurônico custava 500, 600, 700 reais, R$1.000 a seringa. Hoje em dia você não pode reclamar aí. Não. Hoje em dia o ácido hialurônico custa R$200, R$250. Exato. Né? Tem ácido hialurônico de R$150, ou seja, vamos usar qualidade. Qualidade. Porque preço já tem. Exato. Assim, o que é interessante, bem o que você falou, o Bruno também falou, a gente trabalhar com essa qualidade, né? Os pacientes, eles confiam em quem? Nos profissionais, eles entregam, eu sempre falo, eu sou muito grata a cada paciente que entrega a sua face para eu fazer. Por quê? Porque está confiando que eu vou escolher o melhor produto. Porque eles que sabem, Bruno, não é? Não. Aí se eu abrir, como a Vicky falou, tem muitas farmácias, muitos produtos aí, até trabalhando de forma off-label mesmo, né? Então, assim, a segurança, a saúde do seu paciente é em primeiro lugar, porque ele está confiando em você, no profissional que vai atender ele. Maravilha, então. Queria agradecer aí esses 3 profissionais de renome aí que agregaram muito nessa, acho que quase 1 hora que a gente está aqui já. Nossa! E então queria agora abrir a última rodada do nosso podcast para vocês se despedirem aí, deixarem um recado para os alunos e os parceiros do Contox aí, os nossos harmonizadores do Brasil. Maravilha! Primeiro quero te convidar para todos os Contox do Brasil. Evento incrível, sempre com excelentes profissionais, um evento onde as empresas estão junto, os profissionais todos querem participar, as pessoas saem bem felizes. Eu converso com muita gente depois do Contox, as pessoas saem muito felizes porque a entrega realmente é muito boa. Então é um evento para você se qualificar, se diferenciar. Isso é muito importante, tá? Aprender com pessoas experientes. Outro convite que eu vou te fazer é no CIOSP. Vão lá no CIOSP, na Renova, ver nós 3 lá. Estaremos lá no estande da Renova, dando aula lá, mais aprofundada sobre os produtos que falamos aqui, para que você saiba usar de maneira mais qualificada. A Renova, ela está cada vez mais presente
né, nos workshops, entregando, na verdade, eu nem falo workshop, né? Por exemplo, o workshop de fios da Renova é um curso. Né? E eu estou brigando dentro da Renova para lábios ser assim, para vários procedimentos ser assim. Você compra, você ganha um curso para que você se aperfeiçoe, porque a gente só quer o seu bem. A gente quer que você tenha lucratividade com o seu paciente. Ninguém briga com ninguém. Você se perde seu paciente, você perde lucratividade, porque o seu paciente é recorrente. Ele vai fazer outros procedimentos. Por isso que esse podcast foi tão importante. Se você só usa ácido hialurônico, você vai acabar perdendo seu paciente. O paciente quer rejuvenescimento. Ele não quer só forma, ele quer rejuvenescimento. E rejuvenescimento sem bioestimulador de colágeno não existe. É isso aí, então, muito obrigado, foi um grande prazer estar com essas duas feras, pessoas que eu respeito demais. O time da Renova cada vez mais forte para você. Eu que agradeço a presença, né? Poder estar aqui com vocês é sensacional. Agradeço todo o evento, o Contox. Quero agradecer o professor Ziroldo, né? Que fez todo o evento acontecer aqui em Curitiba. E sim, quero deixar a mesma informação que o Bruno falou, faço minhas suas palavras aí. Procurem profissionais bons, capacitados, que prezem pelo estudo, que sejam competentes, que saibam trabalhar com diversos produtos, né? E, sobretudo, eu sempre falo isso e vou repetir aqui no podcast, né? Uma metria de sucesso para mim é não ter intercorrência. Então, quando você trabalha, né, embasado em literatura científica, com bons produtos, a Renova está aqui, que abraçou todos os profissionais, né, da área da saúde, com certeza você vai ter casos de sucesso. E é isso que nós queremos para vocês. Perfeito, exatamente isso, gente. Foi muito rico esse podcast. Ficou. Tô bem feliz, porque às vezes a gente não sabe muito bem como vai ser a dinâmica, só que a gente já se conhece, a gente já se dá tão bem que deu para ter uma troca incrível. Então eu agradeço a vocês dois também por esse momento, né, maravilhoso que a gente teve aqui. E também, gente, agradeço a presença de todos, nós e a Renova agradecemos. E também que vocês consigam aproveitar todo esse conhecimento que a gente passou, que gere algumas dúvidas, que gere indagações para que vocês pesquisem, para que vocês tenham aí um contato com a Renova, um contato com a gente. Nós somos extremamente solícitos, acessíveis, então no que vocês precisarem em relação aos produtos ou não, algum questionamento, podem entrar em contato com a gente. E foi uma maravilha estar aqui hoje, que vocês aproveitem ainda mais o Contox com as demais palestras que vocês vão ter aí. E tudo de bom, que vocês tenham muito sucesso na harmonização. E obrigado, Ricardo, né, por ser o nosso Obrigado, mediador. Ricardo. Eu que agradeço aí. Show de bola. Muito Isso obrigado aí. e nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos. Ó, ó.